Beleza, vamos continuar aí falando de direito civil. Paramos aí no artigo 569, que eu falei que o domicílio do casal sempre é escolhido pelos dois cônjuges, porém eles podem se ausentar para encargos públicos, profissões, ou seja, finalidades profissionais, interesses particulares relevantes. Artigo 1570 fala aí que a direção da família e a administração de bens pode ser exercida só por um dos cônjuges, contanto que o outro esteja em lugar remoto ou não sabido, preso por mais de 180 dias, interditado judicialmente e privado de consciência por enfermidade ou acidente. Então, de repente, se eu sou o José e a Maria é a minha mulher e eu tô em coma, alguém vem cobrar uma dívida minha é, e eu não consigo responder por essa dívida, a Maria pode me substituir, administrar minhas dívidas, meus bens, minha família no meu lugar, se eu tiver em coma, é o caso de privação de consciência por enfermidade ou por acidente. Artigo 1571, a sociedade conjugal ela termina com a morte, nulidade, anulação, separação judicial e divórcio. Sabemos que hoje em dia só existe aí o divórcio, nós só vemos o divórcio. A separação judicial e a nulidade ou anulação de casamento ficaram aí muito para trás. O casamento válido só se dissolve pela morte presumida ou aí a morte, falando do Instituto dos Ausentes, né? Então temos os três tipos de morte, que é a morte de verdade, a morte presumida ou a morte que vem, né, os efeitos da morte que vem pelo Instituto da Ausência. Ou também o casamento válido vai ser dissolvido pelo divórcio. Dissolvido o casamento, os dissolventes podem manter os nomes de casados a não ser que a sentença não permita. 1572, apesar de falar da separação judicial, eu também vou falar, porque tem uns conceitos doutrinários bem legais. Qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres de casamento e torne insuportável a vida comum. Esse essa espécie de ação de separação judicial, onde há imputação de grave violação de deveres de casamento, é chamada pela doutrina de separação-sanção. No parágrafo 1º, entretanto, vamos ter a hipótese aí de que o cônjuge também pode pedir a separação se ficar provado que a vida em comum não existe há mais de um ano e que essa vida, né, em comum que não existe há mais de um ano é impossível de se reconstituir. O cônjuge que deixou o lar também pode pedir essa anulação de casamento. Essa anulação é chamada aí pela doutrina de separação-consumação e separação-falência. Aí, parágrafos 2º e 3º, vamos ter as chamadas separação-remédio. Parágrafo 2º vai falar que pode-se pedir a separação também se o cônjuge estiver com uma doença mental que veio depois do casamento, porém deve cumprir alguns requisitos. A vida em comum tem que se tornar impossível e após 2 anos dessa convivência com essa doença, ela tem que ser considerada incurável. No caso acima, ou seja, no caso do parágrafo 2º, estipulado aí pelo parágrafo 3º, no caso acima, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os bens que já eram dele e o que ele levou para o casamento, além da ameação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal, se o regime de bens adotado o permitir. Também é chamada de separação-remédio, assim como o parágrafo 2º. Artigo 1573, eu acho que vocês lerem o artigo já ajuda bastante. Entretanto, tem alguns termos que é legal a gente explicar um pouquinho. No inciso 3, a gente está falando de sevícia. Sevícia é ofensa física praticada por agressão, maus tratos, pancadas, possibilitem a dissolução da sociedade, com sociedade e vínculo conjugal. Aí o exemplo do marido que bate na esposa. Falando aí do inciso 5, também ele fala de crime infamante. O que vem a ser um crime infamante é aqueles crimes, segundo a rede de ensino Luiz Flávio Gomes do Jus Brasil, em que há maior reprovabilidade manifestada sobre o autor, onde há desonra, rebaixamento, uma degradação da fama do autor, principalmente se a gente levar em conta os motivos que o levaram a delinquir. Então esse aí é só lei que vocês entendem. 1574, separação judicial, acontece quando há mútuo consentimento
e o casamento é menor, tem uma duração inferior a 1 ano. O interesse deve ser manifestado perante um juiz que vai homologar a separação judicial. O juiz pode recusar a homologação da separação judicial se ele verificar que ela prejudica os filhos ou o cônjuge. Artigo 1575. Os efeitos da sentença de separação judicial são a separação de corpos e a partilha de bens, e a partilha é por iniciativa dos cônjuges com homologação ou ela é decidida pelo juiz. Artigo 1576 fala dos efeitos da separação por casal, que finaliza o dever de coabitação, finaliza a fidelidade, finaliza o regime de bens. Procedimento feito pelos cônjuges ou, se forem incapazes, pelo curador, ascendente ou irmão. A separação, entretanto, não põe fim ao vínculo nos termos do 577, de modo que os separados podem restabelecer a sociedade conjugal sem prejuízo de direitos de terceiros adquiridos. Tanto faz se o direito do terceiro surgiu antes ou durante a separação. Artigo 1578, havendo aí uma culpa de algum dos cônjuges, o cônjuge inocente pode pedir que o cônjuge culpado deixe de usar o seu sobrenome cumprindo certos requisitos, ou seja, não pode prejudicar a identificação dele, e se não houver uma grande diferença entre o nome do culpado e o dos filhos, e ainda se não houver dano grave reconhecido na decisão judicial. Também o cônjuge inocente poderá renunciar ao sobrenome do outro. Se não se tratar dessas hipóteses estipuladas aí nesse 1578, deve-se optar pela conservação do nome de casado. Artigo 109 vai falar aí de divórcio que não muda direitos e deveres de pais com os filhos, mesmo se houver outro casamento depois. Esse foi só um vídeo rápido, eu espero que eu tenha ajudado.